Olá pessoal do segundo ano, como estão todos? Espero que bem, espero que todos com saúde, ainda em casa, ainda em quarentena. Pessoal do segundo A já me conhece, pessoal do segundo B, essa é a primeira aulinha gravada que vocês vão ter do professor. Enquanto eu estiver com vocês, eu costumo gravar as aulas e disponibilizar no YouTube para vocês. Então, enquanto a gente não se conhece pessoalmente, essa é a nossa forma de contato mais próxima, tá bom? Gente, dando sequência às nossas aulas de sociologia deste bimestre, vamos retomar um pouquinho. Nós falamos a respeito de trabalho, basicamente, neste bimestre, né? Falamos a respeito da origem da palavra trabalho, falamos a respeito das teorias de Marx, Weber e Durkheim, pedi alguns trabalhinhos para vocês, algumas atividades, né? Só que é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos linkar a nossa matéria de sociologia no que diz respeito ao trabalho com o projeto multidisciplinar da Malala, tá? E isso é legal, isso é interessante porque vai dar a oportunidade de vocês verem uma coisa diferente e analisarem a vida de vocês de um ângulo diferente. Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de trabalho, basicamente é o quê? Eu vou desenvolver uma habilidade, uma aptidão. Muitas vezes eu já, desde o nascimento, tenho algo que me chame a atenção e eu caminho por ali. Depois que eu termino ou o ensino médio, ou mesmo durante o ensino médio, eu vou fazer um curso, vou aprender a desempenhar uma função e vou trabalhar. Vou ter uma relação de patrão-empregado, né? Que é o que a gente estava vendo nas aulas de sociologia, né, gente? As teorias clássicas, né? Marxismo lá, Weber, que tem uma visão bem interessante, principalmente o desenvolvimento norte-americano, e Durkheim, que sem ele, segundo ele, o trabalho é o que fez a humanidade chegar até onde chegou e tudo mais, né? Agora, será que todo lugar é assim? Será que isso acontece com todas as pessoas? Porque é o seguinte, lá na Idade Média, o filho herdava o ofício do pai. Então, se o pai era um artesão, fatalmente o filho seria artesão também. Se o pai fosse um artesão de couro, o filho seria um artesão de couro. Se o pai fosse um ferreiro, o filho seria um ferreiro. Se o pai fosse o rei, o filho seria rei no lugar dele quando ele morresse, né? E isso caminhou até o ponto em que a Revolução Industrial veio e com ela vieram as profissões. O homem ele começou a se especializar em alguma coisa, tá? Aqui no Brasil a coisa funciona mais ou menos assim, né? A gente cresce. Eu quando era criança, meu sonho era ser piloto de avião. Meu pai me levava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e eu ficava maravilhado com aquelas máquinas. Não me tornei piloto de avião. A minha vida caminhou para um outro rumo, eu descobri novas formas, descobri novos prazeres, novos caminhos e fui para um outro lado, né? A minha filha mais velha, desde pequenininha, ela falava que ia ser médica, ela terminou o ensino médio, entrou na faculdade de medicina, se formou médica e é médica. Mas isso é muito difícil, a gente vai descobrindo aos poucos, né, como a coisa funciona. Estou falando aqui do Brasil, estou falando de um país onde as oportunidades são amplas, as oportunidades são abertas. Meninos e meninas podem fazer faculdade de medicina, meninos e meninas podem fazer faculdade de engenharia, meninos e meninas podem ser piloto de avião.
Meninos e meninas podem ser policiais, podem entrar no exército, podem ser professores, podem fazer o que quiserem, tá? Agora vamos ver como que é lá no país da Malala, no Paquistão, do outro lado do mundo. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender como que o Paquistão funciona, porque o Paquistão não é um país como o Brasil. O Paquistão é um país parlamentarista, já começa por aí. Ele não é uma república federativa que tem um presidente, ele é um país parlamentarista. Então lá tem primeiro-ministro. E é um país teocrático, é uma república islâmica. Isso significa que aquele país tem uma religião oficial, que é a religião muçulmana, a religião islâmica. Então, todo o país ele é regido com base nas leis religiosas deles, antes de qualquer coisa. E o Brasil, diferentemente, é um país laico, é um Estado laico. Isso está na nossa Constituição. E o que quer dizer isso, gente? Que o nosso país ele não tem uma religião oficial. Não é a República Católica do Brasil, não é a República Evangélica do Brasil, não é a República Umbandista do Brasil. O Brasil é um país laico. Significa que cada um, e esse é um direito de todos que está na Constituição de 88, aqui no Brasil cada um tem o direito assegurado de ter a religião que quiser, de professar a fé que quiser. Será que lá no Paquistão é assim? O Paquistão é um país de grande maioria muçulmana, de grande maioria islâmica, e que, se a gente for olhar aí notícias e tudo mais, a gente vê que existe perseguição de minorias religiosas lá. Então as pessoas não têm essa liberdade. E isso se reflete em todos os campos da sociedade lá, nos aspectos culturais, nos aspectos de emprego, de trabalho também. Por quê? Se aqui no Brasil, por exemplo, nas escolas nós temos meninos e meninas em condição de igualdade, estudando juntos, com o mesmo professor, com a mesma matéria, eu estou falando para meninos e meninas, certo? Lá, as meninas não têm acesso à educação. Tanto que a Malala, que é a nossa personagem principal desse projeto, Prêmio Nobel da Paz, por que ela sofreu o atentado? Porque ela queria estudar, ela queria ser alguém, ela queria ter conhecimento, ela queria ter condições de disputar um mercado de trabalho com qualquer outra pessoa, independente do sexo dela. E lá no Paquistão a coisa não funciona assim. A mulher, ela é criada, ela nasce e ela é criada para ser mãe e cuidar da casa. Ela não pode sair na rua sozinha. Para ela sair na rua sozinha, ela tem que sair acompanhada de um membro masculino da família. Ela tem que sair acompanhada do marido, ou do irmão, ou do pai. Quer dizer, existe uma série de dificuldades, uma série de aspectos culturais aí que influenciam deveras o trabalho lá das pessoas. Então, o sonho de uma menina ser médica no Paquistão é uma utopia. O sonho de uma menina ser engenheira no Paquistão é uma utopia, tá? Então, eu vou deixar um exercício para vocês. Um exercício tranquilo, fácil, que vai exigir somente de vocês o pensamento crítico, o olhar de desnaturalização, o pensamento crítico, utilizar bem aí essa ferramenta que vocês têm chamada cérebro. E vocês vão me fazer uma redação, tá? E essa redação, eu quero que vocês digam para mim
com relação a trabalho, né? Porque a nossa matéria de bimestre, basicamente, se vocês pegarem o caderno do aluno, e é o que a gente já vem trabalhando desde o comecinho do bimestre, né? Trabalho. Então vamos lá. Trabalho é uma coisa prazerosa, gente. Apesar da origem ser um instrumento de tortura, trabalho é uma coisa prazerosa. Poder produzir alguma coisa é motivo de muito orgulho para qualquer pessoa. Então vamos lá. Considerando o que eu falei a respeito da condição de vida da Malala lá no Paquistão, e ela só foi estudar depois que ela saiu, hein? Porque depois do atentado ela foi para a Inglaterra e aí ela conseguiu terminar o curso dela e tudo mais. Considerando tudo isso, as nossas oportunidades de estudo aqui no Brasil, oportunidades de trabalho aqui no Brasil, igualitárias. Mesmo a gente sabe que na prática a mulher ainda, mesmo aqui no Brasil, ela é discriminada, tem uma série de coisas, mas está longe, muito longe de ser como num país como o Paquistão. Então vamos lá. Vocês vão fazer uma redação para o professor, onde vocês vão comparar, vocês vão ter que dar uma pesquisadinha na condição da mulher trabalhadora lá no Paquistão. Que tipo de trabalho ela faz, se é que é permitido. O Paquistão ele é um país muito dividido em pequenas... Ele tem só, acho que são 4 divisões administrativas lá, 4 grandes províncias. Mas essas províncias elas são divididinhas em pequenas coisinhas. E algumas com domínio de um grupo, algumas com domínio de outro grupo, umas um pouco mais radicais, umas menos radicais. Mas enfim, é um país muito diferente do nosso. Então vocês vão dar uma pesquisada na internet sobre as condições de trabalho da mulher no Paquistão. Não precisa ir muito longe. Qual é o principal tipo de trabalho, tirando o trabalho doméstico, tá, gente? Trabalho doméstico não vale. Que tipo de trabalho a mulher costuma fazer no Paquistão? Professora? Enfermeira? Médica? Não sei. Eu não sei. Vocês precisam pesquisar e vão fazer uma redação comparando isso com as oportunidades de trabalho para a mulher aqui no Brasil, onde nós temos grandes presidentes de empresa aí que são mulheres, temos pessoas extremamente poderosas que são mulheres, né? Tivemos aí recentemente até presidente da República. São Paulo, estado ainda não teve governadora, mas São Paulo capital já teve prefeitas, maior cidade do país. E a gente tem mulheres muito importantes aí, né, em cargos altos de empresa aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos fazer uma redação comparando, um estudo comparativo sobre o tipo de trabalho principal que a mulher desenvolve lá no Paquistão com as oportunidades de trabalho para a mulher aqui no Brasil. Vamos lá? Gente, redação, hein? 10, 15 linhas, pelo menos. Não vão me escrever uma frase. Pode fazer no caderno, tirar foto, devolver, ou fazer direto lá no Classroom. Esse conteúdo também vai estar lá. Sempre levando em consideração que pode devolver pela sociologia e pode devolver pelo projeto Malala. E é mais interessante até, porque é um projeto multidisciplinar. Então essa redação ela vai valer nota, vai valer conceito para todos os professores que estão trabalhando nesse projeto, tá bom? Vamos lá? Pode mandar pelo WhatsApp também, fiquem à vontade.
Qualquer dúvida é só chamar o professor, tá bom? Vamos lá, gente. Até a próxima.